Se eu pudesse dar um tema mensagem, o tema seria: o pedido feito à pessoa correta abre portas. Olha que interessante, o pedido feito à pessoa correta abre portas. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, Escola Bíblica Dominical. Amém? Agora a gente tem a nossa ajuda ali, o Pedro ali também coloca ali para a gente, né, Pedro? Diz assim: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Só até aqui, meus irmãos, se a gente tentar entender um pouquinho a história e entender o porquê que eu quero trazer essa mensagem, a gente vai ver que é algo profundo de Deus para a nossa vida. E Deus colocou esse tema no meu coração na sexta-feira, no sábado passado. A gente estava no encontro de casais, e ali teve um acontecimento no encontro de casais, né? Vou compartilhar melhor. Estava no encontro de casais, estava eu, minha esposa, o Ramon e a Tássia, a gente estava ali em Carandaí. E no finalzinho ali do encontro, teve um comes e bebes ali que todo mundo gosta, né? Da parte boa, irmão Leandro. Uma comida boa, um suquinho no jeito, uma coquinha gelada, né? Aquela coisa boa. Teve um bolo diferente ali que eu nunca vi, né? Mas o interessante é que a moça passou a primeira vez, e na primeira vez que ela passou para servir a bebida, ela me serviu uma coca. Ela falou assim: quer a coca? Eu falei: quero, me dá a coca aí, né? Aí eu bebi aquela coca, estava gostosa, uma delícia. Ela passou com suco de morango. Só que o suco de morango eu não queria não, porque estava parecendo que estava com leite, não sei o que era, mas depois eu fui ver, estava bem forte mesmo o suco, irmão Leandro. Aí estava parecendo que era uma vitamina. Eu falei: eu quero o suco, não vitamina, né? Pensei comigo. Mas de longe eu vi um suco de abacaxi, que estava a coisa mais linda do mundo, e eu gosto de suco de abacaxi, né? E ali, conversando ali com os irmãos na mesa, a mulher passou com o suco ali de abacaxi e foi embora. Eu olhei, eu com vontade de beber o suco de abacaxi, foi embora, a benção foi embora. Aí eu peguei e falei assim: não, está errado isso aí, eu não posso deixar minha benção embora, eu querendo beber o suco de abacaxi, e a mulher foi embora, né? Aí eu falei assim com a minha esposa: eu vou chamar a mulher, vou pedir um suco de abacaxi para ela. Ela falou assim: não acredito que você vai fazer isso. Você falou: você não acredita, mas você vai acreditar agora, que eu vou pedir meu suco. Aí eu fui e chamei a mulher, né? Ela passou, ela veio e voltou novamente, só que ela voltou, já não estava com o suco mais na mão, irmão Leandro. Estava com a mão vazia. Eu falei: ô moço, eu sei que a senhora está atarefada, mas tem como você me arrumar? Tem suco de abacaxi ainda? Ela falou: tem como você me dar só um pouquinho? Ela foi com a maior boa vontade, foi lá dentro, buscou o suco. Ela foi e ofereceu todo mundo da mesa, todo mundo ela perguntou. Aí o Ramon falou assim: eu quero. Aí a Pátia e a Tássia não quis não. Mas ali eu vi que foi necessário eu fazer o quê? Fazer o pedido para a pessoa correta, para a porta que eu queria abrir, que era o suco, né? Então ali Deus falou comigo: o pedido sendo feito para a pessoa correta, portas se abrem, né? Eu poderia pedir para outra pessoa que estava lá, eu podia pedir para o fotógrafo? Podia chegar no fotógrafo e falar assim: pode pegar um pouco de suco para mim? Só que ele ia pegar? Não ia, né? E se eu pedisse para o pessoal que estava organizando os balões lá? Também não ia. E se eu pedisse para o dono do local? Ele poderia conseguir para mim? Ele até poderia, só que ele ia ter que pedir a pessoa que eu pedi. Então não era mais fácil eu pedir a pessoa que eu pedi? Então, fazendo o pedido para a pessoa correta, a porta se abre. E o engraçado é que foi rapidinho. E além de abençoar a minha vida, abençoou o Ramon ainda, que ele também pegou o suco. Eu falei: você aproveitou o gancho aí, né? Pegou o suco. Então ali Deus falou isso comigo, e depois, durante a semana, Deus começou a ministrar para mim uma história em cima disso, né? Que é a história de Jacó. Então, quando a gente vai entender um pouquinho a história de Jacó, Jacó ele teve um privilégio, que ele nasceu num lar cristão. Se fosse no dia de hoje, a gente falaria lar cristão. Como Cristo ainda não tinha vindo, naquela época não falava um lar cristão, mas sim um lar de um povo que era temente a Deus. Quem aqui que está aqui nessa noite teve o privilégio de nascer num lar cristão? Quem aqui teve o privilégio de nascer num lar cristão? Teve o privilégio? Então os pais já serviam a Deus já. E os avós? Também? Então teve o privilégio igual Jacó, né? Jacó teve o vô,
e o pai, né, ali como privilégio, são pessoas que já serviam a Deus. E não era como se fosse na nossa linguagem de hoje, né? Não era apenas crentes religiosos, não era apenas crentes que vêm no culto de domingo, mas era homens que tinham intimidade com Deus e experimentaram milagres com Deus. Então não precisa narrar a história de Abraão, que todo mundo já sabe da história maravilhosa que Abraão teve. Não precisa narrar a história de Isaac, todo mundo sabe a história brilhante que Isaac teve com Deus. Mas o interessante é que Jacó, Deus, quando ele nasce, a história diz que ele já era um pouquinho mais esperto que o irmão. A história diz que ele era gêmeos com Esaú, e quando ele nasce, ele tenta passar a perna no irmão. Quando o irmão está nascendo lá, que ele faz? Garra no calcanhar do irmão, né? E puxa ele, vamos traduzindo, vai puxar ele, não, vou nascer primeiro, né? E a história diz que um nasce agarrado no calcanhar do outro, não é assim? Ou seja, ele vem em segundo, se a gente for olhar pela lógica, ele foi o segundo pela lógica. Se você olhar pela lógica, não, ele estava agarrado, os dois nasceram juntos. Enquanto a perna de um estava saindo, ele estava saindo junto, né? Então ele falou assim, não, também vou ser primogênito nessa história aí, né? E ali os pais, então, vendo que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, eles colocam o nome dele de Jacó. Né? O significado da palavra Jacó é o quê? Enganador, usurpador, traidor, é aquele trapaceiro, né? Então Jacó, ele já recebe esse nome ruim do próprio pai que tinha intimidade com Deus. E a gente vai ver que isso aí vai refletir na história daquele homem. E isso é muito importante, não vou aprofundar sobre isso, mas eu quero pegar essa brecha aí para falar para os pais. Pais, tome muito cuidado com apelidos que vocês coloquem nos filhos. Toma muito cuidado com aquilo que vocês chamam o filho de vocês. Quem aqui já chamou o filho de danado? Fala assim, danado, ô menino danado, ô menina danada. Quem aqui já falou isso? Não precisa ficar com vergonha não. Quem já falou assim, danado? Quem sabe o significado da palavra danado? Sabe não? Então eu vou fazer um teste para vocês. Eu não vou falar. Eu sei, eu poderia falar, mas eu não vou falar. Vocês vão ficar curiosos até o final do culto, e depois vocês vão chegar em casa e vão olhar o significado da palavra danado. Aí eu acredito que depois que vocês ouvirem o significado da palavra danado, vocês não chamam o filho de vocês mais de danado. Aí vocês vão trocar para abençoado, vocês vão começar a chamar o filho de abençoado. Então faça esse teste, eu não vou falar, eu sei qual que é o significado. Vocês vão olhar, tem gente que está olhando até no culto ali no celular já, né? Está lá no telefone, a Amanda olhando no telefone. Está no telefone, Amanda? Estou brincando, Amanda. Está olhando no telefone para saber qual é o significado. Então vocês vão fazer essa tarefa. Olha o significado da palavra danado, depois vocês vão parar de chamar o filho de vocês de danado. Né? Quem aqui já chamou o filho assim, atentado? Ô menino atentado. Quem já fez isso? Aí a criança fica mais agitada ainda, né? Porque você que é autoridade espiritual, você está lançando uma palavra na vida de seu filho e ela vai se cumprir. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade espiritual. Se você falou que ele é atentado, ele é o quê? Você está profetizando na vida dele, você está lançando palavras na vida dele, você é uma autoridade espiritual na vida dele. Então a gente tem que ter muita sabedoria nos apelidos. Coloca apelidos que vai marcar a vida do filho. Esse filho não faz nada, esse não quer estudar, esse não quer fazer isso. Aí parece que o filho vai fazendo cada vez pior, não é assim? Porque você que é autoridade espiritual está lançando uma palavra de maldição, ou às vezes que não é a palavra correta na vida do seu filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente lança. E assim também aconteceu na vida de Jacó. Colocaram o nome dele de enganador, usurpador, traidor, ele seria o quê? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a história diz então, né, que ele vai passar por toda aquela história, tudo aquilo que ele faz de engano. Não vou entrar muito nessa questão, todo mundo já conhece a história. Mas o interessante é que a história diz que depois dele roubar a primogenitura do irmão, de enganar o pai, enganar o irmão, né, de receber a bênção do pai, ele sai da cidade dele e vai para a cidade do seu tio. Então ele vai para a cidade de Labão. Só que a história diz que no meio do caminho, quando ele estava percorrendo ali um caminho longo, uma trajetória longa, onde ele estava em busca ali de procurar uma esposa para casar, para construir sua família, a história diz que ele estava muito cansado. E após ele ter andado ali o sol, né, debaixo do sol, aquele sol escaldante, naquela época não tinha bronzeador para passar, né, não podia passar um bronzeador, então estava ali com insolação, o corpo tudo doendo. A história diz que ele estava tão cansado que ele deita em um local e ali ele pega uma pedra. Olha que interessante, ele pega uma pedra e coloca a pedra como travesseiro. Deita, dorme, baba e ronca, irmão Leandro. Deita, dorme, baba e ronca, né?
E sonha ainda, olha você aqui, ó, homem abençoado, né? E sonha. Quem aqui já chegou em casa muito cansado? Quem aqui já chegou em casa extremamente cansado? Quando você está muito cansado, você escolhe qual travesseiro que você vai dormir? Se é um macio, se é um mais duro, se é mais firme, se é bom, se é com travesseiro, se é sem, a gente deita nem vê, não é assim? Então foi exatamente isso que aconteceu com ele naquele dia. E a história diz que ele deitou, e ali então ele sonhou, ele teve uma visão, que uma escada estava posta sobre ele, e ali os anjos subiam e desciam naquela escada. E em cima da escada estava o nosso Deus, e Deus falava com ele: eu sou o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac, né? E fala: toda essa terra que você está vendo aqui, eu vou entregar para você e para a sua descendência. A história diz então que ele acorda. Depois que ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele se coloca diante de Deus e vai fazer e vai falar para Deus o que a gente leu aqui no texto: se o Senhor for comigo e me guardar, me levar em segurança, me trouxer em segurança até a casa dos meus pais, me der pão para comer, veste para vestir, o Senhor será o meu Deus, e este lugar será o santuário do Senhor. Ou seja, o que ele estava expressando ali, pastor? Na verdade, ele saiu da casa dele, ele não tinha norte, ele não sabia para onde estava indo, ele não tinha certeza do que ia acontecer na vida dele, um sentimento de medo tomou o coração dele, um sentimento de incerteza tomou o coração dele. Ele tinha saído debaixo da provisão que ele tinha, ele agora não tinha mais a comida quentinha que a mãe dele proporcionava para ele, ele agora tinha que preocupar com o que ele ia vestir, ele tinha que preocupar com as contas que ele ia pagar, né? Como a gente, quando a gente sai de casa, né? Quem aqui já casou? Levanta a mão aí quem já casou. Quando a gente sai de casa para casar, a gente fala assim com o pai e com a mãe: estou indo, né? Mas a gente tem certeza do dia de amanhã? Tem certeza se vai vir lá o dinheiro para pagar a prestação da casa ou do aluguel? A gente tem certeza se vai ter o dinheiro no final do mês para pagar o supermercado, para pagar a conta de água, de luz? Quando a gente sai de casa, a gente tem essa certeza? Não tem, né? Muitas vezes a gente não tem essa certeza. E aquele homem estava com essa incerteza. E ele precisava de segurança. Ele precisava de uma palavra de conforto. Ele precisava de uma palavra de bênção. Então ali ele escolheu a pessoa correta para fazer o pedido. Foi uma oração? Foi. Mas se a gente tentar analisar essa oração dele, é uma oração que foi um pedido. Ele falou: se o Senhor for comigo, ele está falando: Deus, vai comigo. Se o Senhor for comigo, ele está fazendo ali um voto com Deus. Então muitas vezes a gente chega para a casa do Senhor também com incerteza do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente recebeu uma notícia ruim no dia de hoje, a gente tem incerteza, a gente está às vezes com um parente no hospital, a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está lá no hospital no dia de hoje mesmo, nem vou falar no dia de amanhã, às vezes no dia de hoje, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos, a gente vive dias de incerteza. Talvez na empresa você não sabe se amanhã você vai continuar na empresa, que às vezes você já recebeu a notícia que amanhã vai ter um corte na empresa, e você não sabe se você vai ficar no quadro, se não vai. Então a gente começa a viver dias de incerteza. Mas o mais importante é a gente saber qual é a pessoa correta que a gente precisa fazer o pedido, né? Às vezes a gente pede para a pessoa que está ao nosso lado, mas às vezes a gente esquece de pedir para a pessoa mais importante, que é o nosso Pai. A gente esquece de pedir para a pessoa mais importante, que é Deus. E o interessante é que a gente vai ver que Deus fez uma promessa para ele. Deus falou com ele que ele seria abençoado e que toda aquela terra que ele estava receberia, né, ele receberia como prêmio, como recompensa. E muitas das vezes, né, a gente tem essa incerteza, mesmo depois de Deus lançar essa palavra de bênção na nossa vida. Sabe por que eu falo isso? Olha, você vê que coisa interessante. Deus havia falado para Jacó que ele haveria de dar toda aquela terra para ele, sim ou não? Sim ou não? Quando Deus manifestou para ele, Deus falou assim: ó, toda essa terra que está aqui eu entregarei em suas mãos. Não falou assim para ele? Para ti e para a tua descendência. Mas depois ele faz uma oração de incerteza para Deus. Olha que coisa interessante. Se o Senhor for comigo, me guardar. Deus já tinha falado que ia fazer essas coisas na vida dele. E às vezes nós também somos assim. Às vezes Deus já trouxe a palavra de conforto, a palavra que vai acontecer na nossa vida, e muitas vezes a gente ainda permanece com medo, com incerteza do dia de amanhã. E nessa noite a gente precisa sair daqui com a certeza que aquilo que Deus prometeu vai acontecer na nossa vida.
Não importa se vai demorar um dia, se vai demorar um ano, 10 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, não fique com medo. Vai acontecer. Ainda que a circunstância que está do seu lado diz que não vai acontecer, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer, meu irmão? Porque o Deus que você serve, Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o mais interessante, se a gente continuar essa história, além da promessa de Deus concluir na nossa vida, olha o que acontece. A gente vai ver então que Jacó agora vai chegar na terra do tio dele, Labão. E ali ele escolhe a mulher mais bonita diante dos olhos dele ali. Então ele escolhe Raquel para casar, não é? E quando ele chega então diante do tio dele, ele fala assim, eu quero a mão da Raquel em casamento. Né? E ali o tio dele fala assim, eu até dou a mão dela em casamento, só que você vai ter que fazer uma coisa para mim. E ele ali doido para casar, que ele fala, não, pode falar, o que você quer, eu vou fazer. E ele fala, você vai ter que trabalhar 7 anos para você casar com ela. E a história diz que ele reclamou, sim ou não? Ele não reclamou, ele foi mão na massa, trabalhou. E a história diz que aonde ele colocava a mão, tudo ia bem, tudo ia prosperando. Ele colocava as mãos e as coisas estavam prosperando. Ele ia para o campo, prosperava. Ele cuidava das ovelhas, prosperava. Ele cuidava dos gados, prosperava. Onde ele colocava as mãos, prosperava. Lembra lá do voto que ele fez com Deus? Ali o voto que ele fez com Deus se cumprindo. Você já percebeu que às vezes você está no seu trabalho, você chega às vendas, vamos pegar a Samanta de exemplo. Chega lá, as vendas estão fracas, Samanta. Aí a Samanta chega na empresa, começa tudo ir bem. As vendas vai só, não é assim? Mas por que às vezes vai prosperando? Porque Deus está no controle. A carga está difícil de carga, irmão Leandro. Está dando carga não. O irmão Leandro chega. Ué, irmão Leandro, o que aconteceu com a sua carga? Já saiu. Né? É Deus abençoando, é Deus agindo, é Deus prosperando. Né? E assim sucessivamente na vida de cada irmão. Né? Às vezes a gente acha que a bênção vai vir só na nossa vida. Não é. As pessoas que estão à nossa volta também recebem a bênção de Deus. Lembra do Ramon lá no início? Quem pediu o suco? Foi eu, não foi? Mas ele não ganhou o suco também? E os outros que estavam na mesa não ganhou porque não quis, porque ele ofereceu a ele. Passou lá para dar o suco para todo mundo, não é? Então, às vezes é isso que acontece na nossa vida. Ah, pastor, mas lá em casa está difícil, o meu filho está assim, a esposa está assim. Eles vão ser abençoados através da sua vida. Né? Só que tem coisas também que são decisão da pessoa, a pessoa escolhe. Lembra lá do suco novamente? Ela passou e ofereceu, só que ele também respeitou aquele que falou que não. Né? Então, naquele momento a pessoa não queria. Então, a gente precisa entender que o não naquele momento não é definitivo. O não, às vezes, é temporário. Às vezes, a salvação entrou na sua casa, seu filho não quer a salvação, seu esposo não quer a salvação, sua esposa não quer a salvação. Não quero saber disso agora. Não toca assunto de religião comigo. E tem gente que fala assim, não é? Mas o não daquele momento não quer dizer nunca. Ele é um não temporário. Né? A pessoa falou não hoje, mas amanhã ela pode dizer um sim. Quem aqui já foi evangelizado antes de se converter e falou não para outras pessoas? Quem aqui já foi evangelizado? A pessoa chega para levar uma mensagem para você, aí a gente até fala assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou lá no culto. Quem já falou isso? Mas nunca foi no culto, né? Não, eu vou lá, não, pode contar comigo que eu vou lá. A pessoa faz o quê? Não vai, não é assim? Só que uma hora chega a nossa vez também. Você vai evangelizar, você convida a pessoa para não pode deixar que eu vou lá. E ela faz o quê? Não vai, não é assim? Mas fica tranquilo que uma hora vai chegar a hora de vir. Né? Uma hora vai chegar a hora do marido vir, da esposa vir, dos filhos vir. O que a gente não pode fazer é perder a esperança da promessa que foi feita. Né? Então a promessa foi feita, a gente precisa agarrar, tomar posse dela e fazer sempre o pedido para a pessoa correta. Né? Então, ore. Quantas vezes que eu orava pelos meus irmãos, pela minha família, orava pedindo a Deus para converter eles. E depois eu passei por um período de tempo a orar, agradecendo a Deus pela conversão deles. Ah, pastor, mas eles ainda não estão convertidos, eles não estão na igreja, não tem problema, mas no meu olhar de fé estão. Então eu passo a orar a Deus, agradecendo pela conversão deles. Eu comecei a ver aquilo que os olhos humanos não podem ver. Então é isso que a gente precisa fazer, né? Orar olhando lá na frente. Ah, pastor, estou com um problema em casa, as coisas não resolvem. Olha, agradecendo a Deus pela solução, porque o Deus que você serve, Ele libera a bênção primeiro no céu, depois ela acontece na nossa vida.
Então a gente precisa ter esse entendimento. Agora não está acontecendo agora, mas eu preciso crer que já aconteceu. Amém? E o interessante, meus amados irmãos, que então aquele homem que era enganador, ele passa agora a ser enganado. Então tem algumas pessoas que vão falar contigo: como você ficou bobo depois que você converteu? Quem aqui já ouviu isso? Agora todo mundo te passa para trás. Já ouviu isso aí, irmão? Todo mundo te passa para trás. Já ouviu essa frase aí? Mas fica tranquilo, as pessoas não nos passam para trás, né? Deus está no controle da nossa vida. Parecia que Jacó estava sendo passado para trás, não estava? Mas depois a gente vai ver lá na frente que todas as promessas de Deus estavam acontecendo na vida dele. Parecia que ele estava sendo passado para trás, mas cada dia que passava, mais milagres estavam acontecendo na vida dele. O sogro dele faz uma proposta para ele: você vai ficar com as ovelhas aí, as malhadas. Aí ele faz uma mistura, uma bagunça danada, traduzindo. Na verdade, o que Labão queria fazer com ele, uma proposta para ele, que nunca ia acontecer. Então Labão fez uma promessa para ele, uma proposta para ele, que pela genética humana, pelo olhar humano, aquilo não iria acontecer. E a história diz então que Deus dá discernimento para ele, ele coloca as ovelhas corretas no lugar correto, o rebanho no local correto, e o que acontece? Começa a nascer aquilo que Labão achava que não ia nascer. Então é isso que a gente precisa entender, irmãos. Mas parece que está dando tudo errado. Fica tranquilo que Deus está agindo na sua vida, né? Teve um dia que eu ouvi um pastor falar uma coisa interessante. Ele falou assim: quando eu sei que eu estou no centro do propósito de Deus? Aí ele fala assim: quando muitas das coisas estão dando errado na minha vida. Quando muitas coisas estão dando errado, muitas vezes eu desculpo que eu estou no propósito. Sabe por quê? Quando a gente está indo no caminho certo, o diabo e os seus demônios se levantam contra a nossa vida. Quando a gente está no caminho errado, ele precisa se levantar? Não precisa, porque a gente já está no caminho errado, ele vai fazer o quê? Né? Quem aqui já ouviu a história do muro? O jovem que estava em cima do muro. Quem já ouviu essa história? Já ouviu? De um lado era o céu, do outro lado era o inferno, não era? E o jovem estava lá em cima do muro, não era? Então, lá do lado do céu, todo mundo chamava ele: vem, pula para cá, pula para cá. E do outro lado, lá, todo mundo festejando, pulando, né, fazendo. Aí ninguém chamava ele, né? Aí um dia aquele jovem fica encucado com aquilo e fala: mas engraçado, por que do lado do céu todo mundo me chama para me pular para lá, e do lado de cá do inferno ninguém me chama para me ir, né? Aí ele vai e faz uma pergunta, né, para uma das pessoas que estava passando. Ele fala: por que do lado de cá todo mundo me chama, do lado de cá ninguém me chama? Aí a história diz que Satanás responde para ele: não precisa te chamar não, você está em cima do muro, você já é meu, para que eu vou te chamar para você vir para cá? Né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Então, voltando ao contexto, meus irmãos, a gente precisa ter esse discernimento. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer se a gente fizer o pedido para a pessoa correta. E tem coisas também, agora para finalizar, tem coisas que a gente precisa ter um entendimento, que tem coisas que a gente não vai precisar pedir para Deus. Uai, pastor, nem tudo a gente pede para Deus? Não, nem tudo a gente pede para Deus. Tem coisas que a gente precisa pedir para pessoas que estão próximas de nós. Então, guarde essa informação. Se você quer receber bênçãos de pessoas, tem coisas que tem bênçãos de Deus na nossa vida, não tem? Mas tem bênçãos que nós recebemos das pessoas ao qual nós amamos. Então, essas coisas nós vamos pedir para determinadas pessoas. Dá um exemplo, pastor. Se eu estou desempregado, um exemplo, eu oro a Deus, não oro? Mas eu não tenho que ir lá na empresa entregar o currículo e fazer o pedido para me trabalhar lá? Sim ou não? Eu oro a Deus, vou ficar lá em casa esperando alguém bater lá em casa e falar: está precisando de gente lá, eu vim aqui te chamar. É assim que acontece? A gente ora, vai lá pedir o trabalho e Deus faz o manifestar dele lá, não é assim? Outra coisa importante: eu estou com um problema ali com um irmão meu, estou com um problema com a minha mãe, estou com um problema com o pai, estou com um problema com o esposo, estou com um problema com o filho, e eu preciso tratar alguma coisa. Eu vou e peço perdão para Deus, não peço? Mas eu não preciso ir lá pedir perdão para a pessoa? Sim ou não? Então, o pedido para a pessoa correta abre portas. Se você pede perdão para a pessoa correta, você recebe o perdão. Se você não pede o perdão, orei a Deus, mas você não pedir perdão para a pessoa, como que a pessoa vai saber que você quer o perdão dela? Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. A palavra de Deus fala lá quando Jesus estava ainda caminhando na terra, a história diz que quando o pessoal ia ofertar, muitas vezes Deus falava o que com eles? Filho,
Vá lá, conserta primeiro aquilo que você precisa consertar com seu irmão, depois você vem e traga a sua oferta. Então tem coisas que a gente precisa pedir para pessoas que estão à nossa volta, né? Então não quero prolongar muito, meus irmãos, mas nesse exato momento eu quero que os irmãos fechem seus olhos, quero que vocês fechem os olhos nesse exato momento. Esqueça do irmão que está do seu lado, eu quero que você primeiro, você fale com Deus, com seus olhos fechados nesse exato momento, você possa fazer uma autoanálise da sua vida. Talvez você chegou aqui com momentos difíceis, com problemas, e você talvez tenha procurado várias formas de sair, não tem conseguido encontrar uma saída, e talvez Deus está te sinalizando hoje que o único que pode resolver esse problema da sua vida é Ele. Mas talvez nessa noite também você pode ter o entendimento, o discernimento, que tem coisas que você precisa pedir para as pessoas que estão à sua volta, para que portas se abram na sua vida. Então que você continue fazendo a reflexão na sua vida, olhando aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser pedido, que Deus nesse exato momento possa te dar o discernimento para qual pessoa você precisa pedir, fazer um pedido, para que a porta que você está precisando, e quando eu falo porta, nem sempre é uma porta de emprego, uma porta financeira, mas às vezes é uma cura interior, às vezes é um perdão, às vezes é uma mágoa que precisa sair do seu coração. Hoje mesmo eu falava indo com uma pessoa que muitas das vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente caminha nessa terra com um defunto preso em nós. O que significa isso? Tem momentos na nossa vida que tem coisas que vai remoendo dentro de nós, que nos fere, que nos mata emocionalmente, que nos mata espiritualmente, e chega um momento na nossa vida que a gente precisa dar um basta nisso. A gente falava sobre isso, a gente precisa largar o defunto que está nos atrapalhando de avançar, que está nos atrapalhando de crescer, de prosseguir, que tem servido como prisão, como agrilhão para impedir a gente de avançar e alcançar a nossa bênção. Então que nessa noite você possa ter esse discernimento, se existe algum defunto que você precisa largar, que você possa abrir mão dele nessa noite, para que você possa avançar em direção à promessa, assim como Jacó precisou abrir mão de vários defuntos que estavam ali amarrando ele, trazendo mau cheiro na vida dele, para ele avançar, prosseguir, alcançar as bênçãos que Deus tinha preparado para a vida dele. Talvez nessa noite você precise discernir qual é esse defunto que você precisa abrir a mão, para que você possa avançar e continuar usufruindo da promessa que Deus tem preparado para a sua vida. E que nessa noite você possa se direcionar também a Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma intervenção do Senhor nessa determinada área da minha vida, eu preciso do agir do Senhor nessa determinada área da minha vida, e eu sei que se o Senhor for comigo, agir na minha vida, entrar com a provisão na minha vida, eu sei que a minha vida será mudada. E talvez assim como Jacó fez um voto com o Senhor ali naquela noite, naquele dia, talvez você possa fazer um voto com o Senhor, falar: se o Senhor agir na minha vida, transformar a minha vida, transformar a minha casa, transformar a minha situação, certamente, Senhor, aonde eu passar, o Senhor, ó Deus, será proclamado, o Senhor será o meu Deus a partir de hoje, o Senhor será o instrumento ao qual eu vou proclamar, ao qual eu vou falar, o Senhor será a pessoa que eu vou entregar a minha vida, o qual eu vou me dedicar. Talvez nessa noite você precisa também fazer um voto com o Senhor e falar com o Senhor. Fale com Ele nessa noite, peça a Ele para a intervenção dEle acontecer na sua vida, peça a Ele para que o milagre dEle possa chegar na sua casa, peça a Ele para que a intervenção dEle chegue na tua casa, para que o milagre aconteça na sua vida, para que você seja abençoado, e assim como Jacó, para que outras vidas que estão à sua volta, seja abençoado também para a honra e glória de Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu graças te dou nessa noite, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus que tudo pode. Aqui os Teus filhos, ó Pai, eles têm clamado pelo agir, pelo manifestar do Senhor. Eles precisam da interferência do Senhor. Então age na vida dos Teus filhos, assim como o Senhor prometeu tantas coisas na vida dos Teus filhos, que o Senhor possa assegurar isso no coração deles, que ainda que as adversidades, os vendaval tenham se levantado contra a vida dos Teus filhos, é tudo passageiro, e as promessas do Senhor vai acontecer, vai concretizar na vida dos Teus filhos, e um dia eles vão poder testemunhar e dizer o quão maravilhoso e quão fiel o Senhor foi na vida dos Teus filhos. É isso que eu te peço nessa noite, meu Pai amado, em nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite, para a honra e glória de Jesus.